Paz do Senhor, irmãos e irmãs. Estamos iniciando mais um momento com Deus, um momento de estarmos clamando e buscando a presença do Senhor. A palavra do Senhor no Salmo 70, versículo 1, diz: Elevo a Deus a minha voz e clamo. Elevo a Deus a minha voz para que Ele me atenda. Traz aqui a ideia exatamente da oração, e é sobre a oração que nós vamos estar falando hoje mais uma vez. E aí vem então uma pergunta, né? Sempre na quinta-feira nós fazemos uma pergunta e eu gostaria que você compartilhasse aí nos comentários aí da nossa live. A pergunta é: como você tem experimentado Deus através da oração? Né? Como você tem experimentado Deus através da oração? Certo? Como Deus tem se revelado a você por meio da oração. Lógica é essa, certo? Vamos orar, vamos ter uma oração. Pai de amor, nós queremos te agradecer, Senhor Deus, pela oportunidade de estar falando contigo. Teu amor, Pai querido, é incomparável, teu amor é incondicional. Pai querido, teu amor é inexplicável. Aqui, Senhor Deus, nos encontramos mais uma vez na Tua presença para Te louvar, para engrandecer o Teu santo nome, para Te adorar, para declarar, Senhor Deus, a nossa total e absoluta dependência do Senhor. O nosso crer, Pai querido, que o Senhor está no controle de todas as coisas, que o Senhor é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, e o Senhor se revela a nós também por meio da oração. Nós oramos, Senhor Deus, especialmente pedindo a Ti a Tua presença neste momento que teremos de ministração da Tua palavra. Venha falar aos nossos corações, venha trabalhar, Senhor Deus, verdades profundas, Pai, que o Senhor quer revelar aos nossos corações. Venha ministrar essas verdades, Senhor Deus, em cada coração, para a glória do Teu santo nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. Já começaram a responder? Como Deus tem se revelado a você por meio da oração? Ou como você tem sentido Deus nos seus momentos de oração? Enfim, responda aí essa pergunta e assim que a gente for ministrando, você vai consolidando aí aquilo que você está falando, como que Deus também quer nos falar, a sua experiência com aquilo que Deus quer nos falar nesta noite. Importante dizer mais uma vez aquilo que eu sempre digo, né, antes da ministração da palavra. Para que possamos receber a palavra do Senhor, nós precisamos estar com o nosso coração aberto. Os nossos ouvidos têm que estar sensíveis. Nossos ouvidos têm que estar atentos àquilo que Deus tem para nós. Porque com certeza o semeador estará saindo a semear mais uma vez. E precisamos estar com o nosso coração aberto. Precisamos estar com o nosso coração sensível, os nossos ouvidos atentos àquilo que Deus tem para nós. Amém? Chame aí os seus parentes, seus familiares que estão na sua casa com você para participar conosco desse momento assim tão maravilhoso que é o momento de estarmos juntos ouvindo a palavra do Senhor. Amém? Vamos à palavra. O texto hoje é no livro de Atos dos Apóstolos. Atos, no capítulo 4, somente um versículo, versículo 31. Atos, no capítulo 4, versículo 31. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Amém? Se nós formos pensar um pouquinho sobre o que é oração, nós vamos estar lembrando de algumas definições clássicas, como oração é a respiração da nossa vida espiritual. Não tem como sobrevivermos espiritualmente se não formos por meio da prática da oração. Igreja vitoriosa é aquela igreja que marcha de joelhos. A oração
é a base da nossa comunhão com Deus. A oração, ela é o nosso momento onde nós conversamos com Deus, onde nós dialogamos com Deus, onde nós expomos para Deus as nossas lutas, nossas dificuldades, os nossos anseios. Mas é muito interessante, queridos, quando não somente nós falamos com Deus, mas quando nós temos essa convicção que Deus se revelou a nós também por meio da oração, né? Como num momento assim especial, né? Onde numa experiência viva com Deus, nós falamos com Deus e Deus fala conosco. Deus fala conosco por meio, às vezes, de uma leitura de um texto bíblico, e eu já tive, por exemplo, experiências poderosas, né? De Deus falar conosco, Deus falar comigo, por meio de uma palavra vinda diretamente ao meu coração, de acordo especificamente com a necessidade, com a minha realidade, com aquela situação que eu estava vivendo, né? Como também Deus fala conosco por meio de uma convicção no nosso coração, sabe? De uma certeza em nosso coração que nós nem bem sabemos explicar. Estávamos com dúvida em alguma coisa e aí de uma hora para outra nós começamos a ter convicção, ter certeza, temos que decidir por esse caminho, temos que decidir para outro caminho. Deus fala muito ao nosso coração por meio de uma paz no nosso coração, às vezes quando nós estamos em dúvida se devemos ou não fazer determinada situação. Aí temos paz em nosso coração para fazer. Ou temos paz em nosso coração para não fazer. Ou seja, Deus se revela a nós também. E nós com certeza temos, se nós buscarmos a Deus de verdade, com sinceridade no nosso coração, Deus se revela a nós de uma forma especial. E mais ainda, queridos, a nossa tendência, especialmente no tempo que nós vivemos, tempo de pandemia, é preocuparmos muito com questões físicas, com questões materiais, né? A saúde é uma questão física, né? Problemas econômicos, situações de desemprego e situações assim, são problemas físicos e são pertinentes. Não tem nada de errado em nós colocarmos diante de Deus essas questões. Ocorre, querido, que nós não podemos só ficar orando só nesse sentido, ocupar as nossas orações somente por questões materiais, Nós precisamos despertar-nos também para um tempo de oração, de clamor por experiências novas com Deus. Precisamos clamar ao Senhor para que possamos sermos capacitados por Deus para fazer a obra do Senhor. Precisamos clamar ao Senhor para que Deus venha se revelar a nós de uma forma poderosa, de uma forma linda, de uma forma especial, de uma forma nova. Nós precisamos, por exemplo, clamar, queridos, por um avivamento nas nossas vidas. Precisamos clamar por um avivamento na nossa igreja. Precisamos clamar por um avivamento na nossa cidade, no nosso país. E isso é questão política, isso é questão de saúde, isso é questão econômica, mas é especialmente, no nosso caso, aquilo que diz respeito a nós é espiritual. Precisamos orar, clamar, buscar, e a partir da igreja, a partir de nós, essa revolução espiritual que pode acontecer, inclusive no nosso país inteiro, tem que começar de uma forma pessoal na nossa vida, e esse pessoal começar a influenciar a nossa igreja, e aí a nossa igreja começa a influenciar a comunidade onde ela está inserida, de tal forma que isso venha crescer, e estar
até que sai influenciando a igreja, o mundo inteiro. Hoje nós estávamos numa reunião com os pastores aqui do distrito, e o bispo Roberto estava conosco também, e ele lembrou de uma frase célebre, né, de John Wesley, que é aquela frase de que Deus precisa, né, que haja uma reformar a igreja, reformar a nação inteira, especialmente a igreja, e espalhar a santidade bíblica por toda a terra. Essa santidade bíblica não é por meio de uma postura moralista, impor uma cultura evangélica, uma cultura moralista para o resto do povo. Isso tem que ser a partir de Deus, a partir do Espírito Santo de Deus, a partir de uma transformação interna, uma transformação do nosso interior, uma convicção plena da graça de Deus sobre nós, e isso vai nos transformando primeiro, para que isso venha transformar as pessoas. E é sobre isso, queridos, que nós queríamos falar nesta noite. Algo que nós precisamos despertar para uma oração mais específica, para um avivamento na nossa vida, na nossa igreja. Nós precisamos desse despertamento. Aliás, todos os grandes avivamentos que aconteceram ao longo da história, desde Pentecostes, sempre foi a partir de uma oração voltada para o espiritual. Vamos lembrar, por exemplo, de John Wesley, quando ele teve aquela experiência do coração aquecido, e uma experiência que começou nele, e isso começou a influenciar outras pessoas, até que surgiu o movimento metodista, que de fato espalhou a santidade bíblica por toda a Inglaterra. Isso foi a partir de um incômodo, de que ele precisava receber esse algo novo de Deus, que estava faltando alguma coisa na vida dele, e quando ele naquele momento lá entendeu que precisava que o Espírito de Deus testificasse com o Espírito dele que ele era filho de Deus, de acordo com Romanos 8,16. Isso ali foi o determinante, e ele começou a ter experiências novas, e essas experiências novas com o Espírito Santo de Deus, uma experiência de avivamento, o impulsionou a fazer coisas novas, coisas diferentes, e influenciar outras pessoas. Não foi por meio da política, não foi por meio de ideologias político-partidárias, não foi por meio de convicções econômicas, nem mesmo convicções religiosas. Foi por meio de uma experiência viva com o Espírito Santo de Deus, que o transformou, e essa transformação começou a gerar mudança nos seus relacionamentos e nas pessoas que estavam ao seu redor. Amém, queridos? E esse é o sentido aqui de Atos 4:31, quando o texto diz, tendo eles orado. Quando fala tendo eles orado, traz a ideia de eles oraram por quê? Porque aqui, depois o versículo fala a respeito das consequências, né, dessa oração. Tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez pregaram a palavra do Senhor. Mas eu quero um pouquinho falar a respeito do antes, do porquê que eles se levantaram para orar. E aí nós vamos lembrar, queridos, que eles foram presos. Pedro e João foram presos. Foram vamos dizer assim, perseguidos e presos porque eles estavam pregando a palavra, pregando a ressurreição de Jesus. Lá em Atos, no capítulo 4, no versículo 1, já começa a contar essa história, porque Pedro e João, empolgados depois da cura do coxo
na porta formosa do templo, e quando Pedro falou, não tem prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou, levanta e anda. E a partir daquela experiência de Pedro e João, foi uma experiência marcante, poderosa, eles começaram a pregar ali mesmo com intrepidez, e falando de Jesus Cristo, falando que Jesus ressuscitou, e enfim. E aí então, os religiosos daquela época, os sacerdotes, os saduceus, enfim, as autoridades, os anciãos, os escribas, chamaram eles no canto e falaram: peraí, não pode falar sobre isso não. Vamos ouvir. E a pergunta que eles fizeram o versículo 7. E pondo-se perante eles, os arguíram: com que poder ou em nome de quem fizeste isso? E aí o versículo 8 diz: então Pedro, cheio do Espírito Santo, ouça essa ênfase. Pedro, cheio do Espírito Santo, começou a falar. Em nome de quem? Começou a falar. Com que poder eles curaram o coxo e estavam pregando daquela forma. E aí, quando Pedro acabou de pregar, o versículo 13 conta assim: ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Glória a Deus, aleluias. Reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Que experiência poderosa! A mensagem de Jesus, o agir de Jesus, o mover de Jesus estava impregnado nas ações, nas palavras dos seus discípulos. Jesus não estava ali, mas eles reconheceram, os adversários, os religiosos reconheceram. Tinha algo de Jesus nesses homens. Coisa linda, irmãos e irmãs. Cheios do Espírito, falando com autoridade, que não era possível eles falarem normalmente, porque eles conheciam aquela turma, sabiam quem era, e normalmente era aquele que negara Jesus. Mas aqui, depois dessa experiência de avivamento poderosa que Pedro teve, os outros reconheceram, aqueles que estavam questionando Pedro, reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Amém? É lindo isso, é algo grandioso isso, é uma experiência poderosa que Pedro e João tiveram em Pentecostes, e depois com o coxo, e depois na pregação, e dessa forma. E aí, eles começaram a questionar no versículo 16 os religiosos: que faremos com estes homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não podemos negar. Que faremos com estes homens? E aí chamaram eles e falaram que eles não podiam mais falar sobre Jesus. Mas aí vem Pedro e João de novo dizendo, mas Pedro, versículo 19, lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Glória seja dada ao nome do Senhor. É uma fala de quem tem Deus, é uma fala de quem tem o Espírito Santo de Deus movendo, agindo, incomodando. É uma fala de quem está transbordando do poder do Espírito Santo, e de um poder que os levava a pregar, que os levava a compartilhar o amor, que os levava a ter coragem, intrepidez, ousadia. E é isso, irmãos e irmãs. E aí eles soltaram
Pedro e João, com essas orientações, com essas ameaças, e aí eles foram reunir com a igreja. E aí o versículo 23, uma vez soltos, procuraram os irmãos, lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isso, unânimes, levantaram a voz a Deus e começaram a orar. E aí vem o versículo que nós lemos, 31. Tendo eles orado, aí vem as três consequências dessa oração. Perceba que não é uma oração individualista e não é uma oração egoísta. Também não é uma oração materialista. É uma oração essencialmente espiritual. É uma oração que busca as coisas lá do alto, que prioriza absolutamente o mover de Deus, a experiência viva com o Espírito Santo de Deus. Tendo eles orado, aí o texto tremeu o lugar onde estavam reunidos. Essa foi a primeira consequência. E aí, queridos, eu tento entender como é que foi essa experiência. Eu acredito, pela fé, e aí não sou desse que fico procurando explicações físicas, científicas, tecnológicas, para poder entender o texto bíblico. Se a Bíblia diz que tremeu o lugar onde estavam reunidos, e aqui eu sinceramente não acredito que é uma metáfora, não acredito que é um conto de fadas, não. Tremeu o lugar onde estavam reunidos, eu entendo que ali de alguma forma sentiram o chão tremer, as paredes tremer, alguma coisa aconteceu de sobrenatural para que eles pudessem ter essa experiência assim, poderosa. E eu digo que é possível que isso acontecer. Não senti isso dessa forma, mas eu já contei para alguns de uma experiência que eu tive no Impacto, lá em Novo Brasil, em que a gente estava num momento assim, de poder de Deus, num culto abençoadíssimo, momento de adoração especificamente. Quem não foi no Impacto, né, sabe que sempre antes da palavra tem um momento de oração e normalmente o fogo desce, o poder de Deus lá se revela de uma forma maravilhosa, né? E aí, num desses momentos, eu abri o meu olho no momento de oração e de adoração, eu senti que o negócio estava uma fumaça, parece que alguma coisa estava queimando, senti cheiro de queimado, mas o ambiente estava todo com fumaça, muita fumaça, parece que tinha uma neblina tinha descido sobre aquele local, um negócio assim. E a minha primeira reação foi correr e ir lá na frente. Eu estava lá atrás, fui lá na frente e ver onde que estava pegando fogo, ver se alguma conexão de energia, se algum fio, se algum instrumento estava pegando fogo, porque estava tão claro para mim. E aí eu perguntava para as pessoas: você está vendo como que está a fumaça? A pessoa: não estou vendo nada, está normal. E aquilo ali só eu estava vendo. Não adianta eu tentar convencer você que eu tive essa experiência. Eu tive. Foi um negócio assim, quase que assustador de ter uma visão como essa. E aí a gente vai lembrar do texto bíblico, né? Quando a glória de Deus se manifestava, se encheu de fumaça, aquela questão toda. E o poder de Deus estava ali naquele momento de uma forma tão linda, tão especial. As pessoas estavam sentindo o poder de Deus de uma forma especial, mas eu tive essa visão, né? E aqui esse pessoal teve essa experiência de tremer, que o lugar onde eles estavam tremeu. Mas para que nós possamos entender por que eu estou contando essa experiência, para dizer que é possível, que em Deus
nós tenhamos experiência que simplesmente não vamos conseguir explicar. É maior, é acima do nosso entendimento, é acima da nossa inteligência, da nossa compreensão humana. Não tento explicar e não preciso tentar explicar, não preciso tentar uma explicação lógica para esse lugar tremer, para eu entender que Deus é capaz de fazer com que uma estrutura trema. Como fumaça, só uma pessoa vê. Pela fé eu creio que isso é possível. Amém, queridos? E esse negócio aqui de tremer o lugar está como consequência de oração, assume para mim mais do que essa questão espiritual, mas também tem a ver com essa ideia de mexer com as estruturas, de mexer com a nossa base, e ao mesmo tempo de nos fazer entender que é possível termos novas experiências com Deus, de balançar, de tremer as nossas convicções, aquilo que nós aprendemos desde sempre, aquilo que estava sempre muito consolidado, como só é possível até aqui. Deus só se revela dessa forma. E aí vem Deus e treme o lugar, mexe com o lugar, dá um solavanco no lugar, para que nós possamos entender que como consequência de uma oração por avivamento, esse lugar treme, este lugar aqui, o coração, este lugar aqui, essa estrutura física aqui, treme, porque o poder de Deus, a glória de Deus, o mover de Deus é algo tão grande, tão lindo, tão poderoso, tão supremo, tão santo, que coisas sobrenaturais acontecem. Amém, queridos? Glória seja dada ao nome do Senhor por isso. Uma segunda consequência é a experiência do ser cheio do Espírito Santo. E mais do que a lógica do dons espirituais, que sempre tem uma nuvem, às vezes, de preocupação, não temos que nos preocupar com essa questão especificamente. Dons espirituais, dom de línguas e enfim, não. Aqui tem a ver com a experiência de ser cheio do Espírito Santo. De ter uma experiência viva, renovadora com o Espírito Santo de Deus. Uma experiência que vem renovar a nossa vida com Deus. Uma experiência de renovação espiritual, de renovação da nossa vida, da nossa experiência, da nossa comunhão com Deus. E sim, uma experiência de capacitação, uma experiência de despertamento. Tendo eles orado, ou seja, como consequência de uma oração genuinamente espiritual, é comum que as pessoas se renovem, que as pessoas tenham mais alegria de adorar, de buscar a Deus, de servir a Deus, de clamar ao Senhor, de se ajoelhar e de não ter vergonha, de não ter reservas, de estar simplesmente clamando, buscando, adorando, servindo ao Senhor, sem reservas, sem preocupações extremas com o que o outro vai pensar, o que ele vai pensar, não. Tendo eles orado, e se for uma oração de avivamento, uma oração genuína, queridos, inclusive podemos renovar. A experiência de ser cheio do Espírito tem a ver com capacitação, com dons, mas é muito mais do que isso. É uma renovação, é um mover novo de Deus, é um fortalecimento espiritual que vai nos dar um sopro, um fôlego novo para poder servir a Deus, adorar o Senhor e para poder estar também pregando a palavra, porque é o terceiro ponto. A experiência da oração de avivamento, oração genuína de avivamento,
também fez com que esse povo, com intrepidez, anunciassem a palavra de Deus, conforme o final do versículo 31. Para que nós possamos entender que essa ousadia, essa intrepidez, essa coragem para pregar a palavra do Senhor vem com essa experiência de oração. Explica-se, queridos, muito onde e por que existe às vezes tanta timidez. Não estou falando na igreja do Ebeiro, mas na igreja de Cristo hoje. Tanta apatia. Porque talvez estamos tão preocupados com as coisas materiais e com as orações egoístas que esquecemos de clamar ao Senhor: Senhor, eu quero uma experiência nova com o Teu Espírito, uma experiência poderosa que vai me transformar, que vai me renovar, que vai me fortalecer, que vai me despertar. Senhor, venha, Senhor Deus, me encher da unção do Senhor para pregar a Tua palavra com ousadia, com coragem, com intrepidez. Porque, queridos, eu acredito, genuinamente eu acredito. Talvez, humildemente, eu acredito que existe no coração de muitas pessoas o desejo de pregar a palavra do Senhor, mas não conseguem, não dão esse passo em direção à pregação da palavra. E aí a palavra do Senhor hoje vem e nos diz: tendo eles orado, ou seja, como consequência da oração. Mas digo, não é uma oraçãozinha qualquer, é essa oração feita por um coração queimando, que está realmente assim, cheio do mover de Deus. Aí essa pessoa, com intrepidez, sai a pregar a palavra do Senhor. Sai e vai anunciar as boas novas do Evangelho. E neste caso sai, e no nosso caso sai, vai compartilhar os vídeos das pregações nas redes sociais. Seja como for, queridos, nós precisamos despertar para essa oração de despertamento, essa oração diferenciada, essa oração menos egoísta e mais visando a obra, mais visando o reino, mais visando o avivamento pessoal e o avivamento da igreja, o avivamento da obra do Senhor. Querido, receba essa palavra no seu coração nesta noite, em nome de Jesus. Nosso Brasil precisa de uma igreja avivada, mas não esse avivamento que leva a opiniões políticas, partidárias, essa falácia aí, não. É um despertamento genuíno que nos leva a ser transformados, libertos, curados, física, emocional e espiritual. Isso vai começar a fazer com que nós venhamos influenciar a igreja vai influenciar a sociedade. É assim, queridos. É dessa forma. Foi assim que aconteceu com o metodismo primitivo. Os grandes avivamentos da história foram desta forma, tendo eles orado. O lugar onde eles estavam tremeram. Este lugar aqui, às vezes, é a nossa base de fé, a nossa base doutrinária, a nossa base eclesiológica, que às vezes precisa tremer, ser sacudido, né? Tendo eles orado, foram cheios do Espírito, renovados, avivados, fortalecidos. Tendo eles orado, pregaram, mas não com moralismos, mas com amor. Pregaram a simplicidade, a pureza da palavra da verdade. Receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Vamos orar.
Pai de amor, nós queremos te louvar, Senhor Deus, por essa palavra que o Senhor traz aos nossos corações nesta noite. Louvamos a ti, Senhor Deus, e pedimos, Senhor Deus, contempla as nossas vidas, todos estes que estão aqui, Senhor Deus, ouvindo esta palavra. Deus, em nome de Jesus, quero neste momento, Senhor Deus, antes de pedir por qualquer outra coisa, e reconheço a possibilidade que nós devemos orar por outras situações, mas neste momento eu gostaria de estar orando a Ti, clamando ao Senhor, para que o Teu Espírito Santo desça sobre nós, com o poder do alto, com um mover genuíno, verdadeiro, e nos capacite, renove as nossas forças, e nos fortaleça, e mude a nossa visão, e faça tremer as nossas bases, Senhor, e nos sacuda, Senhor, de tal forma que nós venhamos, Senhor Deus, estar realmente, Senhor Deus, com ousadia, sendo impulsionados a compartilhar o Teu amor, não por constrangimento, não por obrigação, Senhor Deus, não com uma atitude moralista, mas acima de tudo, porque temos sido impulsionados, temos sido transformados com um avivamento genuíno que vem da ação do Teu Espírito Santo. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Quero estar neste momento mandando um abraço forte para a turma que está ao vivo aqui. Um abraço para o Genivaldo, para a Carmen, para a Leni, para o Alexandre, para a Giovana. Um abraço para a Eliana, para a Adriana, para a Ingrid, para a Alba, para o Obedias. Um abraço para a Rosângela, para o Naldo, para o Adriano, para a Sônia. Um abraço para a Glória, para a filhinha, para a Márcia, para o irmão Vantuí. A Tereza Vinco, que bênção, Tereza, que você está hoje conosco. Muito bom, viu? Oramos sempre por você aqui. Simone, um abraço para o Noel, para o Alexandre Bianchi, para a Idalice, para a Sheila, para a Valdiceia, para a Leodite, para o José Carlos, enfim. Todos que estão ao vivo e todos que estarão acessando esse vídeo nas nossas redes sociais. Queremos louvar ao Senhor por sua vida, né? E dizer que estamos felizes com a sua disponibilidade, estar nos ouvindo mesmo que em outro momento. Nesse sentido, um abraço para Nancy, um abraço para Dona Geraldo, um abraço para Dilma, um abraço para o Adilson, um abraço para Marcelene e tantos outros que têm sempre acessado os nossos vídeos nas nossas redes sociais. Bem, respondendo a pergunta, né? Giovana, como Deus tem se revelado com sentimentos de paz e tranquilidade. Que bênção, viu, Giovana? A Alba também respondeu, com paz do Espírito, Deus fala através da palavra, da confiança segura, não é isso? E o Obedias, sinto que Deus ouve as minhas orações. Muito lindo isso, viu, Obedias? Bem, os nossos pedidos de oração tem a Natália Santana, pede oração pela sobrinha dela, pela Marli, e os filhos dessa sobrinha, né, que estão com suspeita do coronavírus e moram em Linhares. Vamos estar orando pela sobrinha, pela Marli. Orando também pelo Alexandre. O Alexandre continua pedindo oração pelo Natan, que o Senhor continue a operar um milagre, já tem tido boas notícias, né? Também a Simone continua pedindo oração pelo Joselmo e pela Yasmin. Vamos lembrar também, continuar orando pelo pastor Rubens, que Deus também está fazendo um grande milagre, né? Ele já está bem melhor pelas notícias que nós temos da pastora Raquel. Vamos continuar orando pelo pastor Rubens, continuar orando pelo Juninho, né? O irmão da Natália. Enfim, vamos continuar orando pelos pedidos de oração que tem chegado a nós. Vamos fechar os nossos olhos. Nós colocamos nas Tuas mãos, Senhor Deus, cada pedido de oração aqui. Pedimos, Pai, que o Senhor abençoe de uma forma especial, Senhor Deus, a vida da Marli, Senhor Deus, e de seus filhos, todos, Senhor Deus, com suspeito de coronavírus. Clamamos ao Senhor, venha operar um milagre nessas vidas. Clamamos a Ti também, Senhor Deus, pelo Natan, que o Senhor continue fazendo uma obra poderosa
não somente com relação a Natan, mas também com relação ao pastor Rubens. Continue operando esse milagre, Senhor, nessas vidas. Também, Senhor Deus, louvo a Ti, Senhor Deus, pela filha da bispa Ideide, do pastor Otávio, que já está também melhor no acidente que ela teve. Continue abençoando, Pai, aquela vida. Pedimos também, Senhor Deus, pela vida do Josel, da Yasmin. Senhor, continue abençoando, Pai, poderosamente essas vidas. Como também, Senhor Deus, te pedimos, Senhor Deus, a bênção do Senhor por todos estes que estão nas UTIs, Senhor Deus, por todos aqueles, Senhor Deus, profissionais da saúde, como a Tereza, Senhor Deus, clamamos a Ti pela proteção do Senhor. Senhor Deus, que estão, as pessoas que estão nos hospitais, Senhor Deus, trabalhando nos hospitais, nas diferentes unidades de saúde, nós clamamos a Ti, proteja-os e abençoa-os, Pai. Clamamos a Ti pelos nossos governantes, pedimos paz, Senhor Deus, nas nossas ruas. Clamamos a Ti, Senhor Deus, abençoa, Pai querido, os cientistas. Clamamos pelos comerciantes. Clamamos, Senhor Deus da glória, também pelos empresários, pela nossa economia, abre portas de emprego. Clamamos pelos moradores de ruas. Senhor, ministra a bênção do Senhor para a nossa igreja, pelo nosso bispo Roberto, pelos pastores, Senhor Deus, do nosso distrito. Clamamos a Ti, Senhor Deus, abençoa, Pai, especialmente aqueles mais velhos, Senhor Deus, da nossa igreja. Proteja-os, Pai, aqueles que estão no grupo de risco. Colocamos nas Tuas mãos. Oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Antes de encerrar, quero renovar o nosso convite para que você esteja conosco amanhã também, às 8 horas da noite. Chame alguém para participar com você deste momento. Esteja compartilhando também esse vídeo com outras pessoas, em nome de Jesus. Tá bom? Um abraço. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.